Seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. Hoje eu estou aqui com o pastor, amigo, pastor Jefferson, Ministério Tempo da Promessa, né? O pastor Jefferson, marido da pastora Valquíria, né, pastor? Primo do Sandro. Primo do Sandro. Esse é o pastor. Vamos falar um pouquinho dele aqui. O pastor Jefferson tem uma história muito bonita. Nós vamos contar essa história para vocês. Então, a gente estava conversando um pouco aqui, as pessoas acham, pastor, que, esse pastor Jefferson nasceu num berço cristão, uma vida tranquila, e eu já queria começar por aí, que o senhor contasse para a gente, né, como foi a sua vida, que o senhor contasse para nós como foi sua infância, compartilhar um pouquinho desse relato conosco. Amém. Primeiramente, bom dia, a paz, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E é um privilégio estar aqui com vocês, né? Amém. Pastor não nasceu num berço cristão, né? Então, eu e a pastora somos filhos de pais separados e por esse motivo também a gente acabou tendo uma vida um pouco mais desregrada, porque eu fui criado com mãe e ela foi criada com o pai dela. Mas nossos pais, por poder nos querer dar um sustento melhor, ficaram muito ausentes e nós tivemos uma infância desregrada, conturbada, né? E dentro dessa infância nossa, a minha adolescência foi muito... Eu nunca fui viciado em droga, nunca fui viciado em bebida, mas eu andava com muita gente assim. Então a gente foi morar num bairro onde a gente se conheceu, lá no Gasparini, e ali a gente começou a nossa juventude. E hoje eu vejo, eu estando na frente de uma igreja, eu olho para trás, eu entendo que eu sempre fui líder de alguma coisa. Então eu era líder de uma turma terrível, né? E ela fazia parte disso com a gente. E a gente cresceu nesse ambiente de sair, de ir para baile. Aquelas épocas tinha muito onde... Então eu conversava com o Sandro agora, onde a igreja do pastor Vale ali eram bancários, né? Bancários. Então a gente vivia essa vida de discoteca, né? E nisso a gente foi tendo muita amizade com pessoas assim. Eu tinha muito amigo drogado, tive muito amigo que mexia na época, era maconha mesmo. Mas a gente nunca se envolveu com essas coisas. E dessa vida doida que a gente levava, desregrada, eu fui pai aos 17 anos, né? Então, eu sou pai da Liliane, a Liliane tem 37 anos, minha filha, tenho 3 netos. Quando eu falo às vezes assim, pastor, mas o senhor não parece, né? 37 anos, Eu tenho a Maria Eduarda, que tem 16 anos, a Duda, tenho o João Pedro, que tem 10 anos, e o João Lucas, de 5 aninhos. Então, minha vida começou assim cedo, né? Eu já namorava a pastora, nós namoramos 10 anos e fomos superando essas dificuldades juntos até se converter. Então, eu falo que Jesus, não foi nós que batemos na porta dele, ele que bateu na porta da nossa vida, do nosso coração, e aí ele mudou nossa história, né? Mudou nossa vida. Que benção, pastor. E hoje estamos aqui. Que legal, pastorzão. É legal isso, a história, porque a gente tem, né, essa imagem. Às vezes as pessoas olham o pastor ali no altar, pastor do Ministério Tempo da Promessa, Ministério Abençoado, e falam, não imagina o que o pastor passou, não imagina como foi, né? Às vezes a falta de uma estrutura no lar, né, pastor? Hoje nós vemos... Eu fui líder de jovens por muito tempo e eu lidei com isso, eu trabalhei muito com os jovens. A gente vê que uma família desestruturada desestrutura totalmente o jovem também, né? O jovem fica perdido ali. E hoje o pastor, obviamente, passa por aconselhamentos lá na igreja que pega situações parecidas, né? Você deve pegar casos parecidos com o teu, que você olha para trás e fala assim, poxa, eu já tive aí. A gente hoje tem um pouco da experiência disso, né? Poder orientar os pais, até mesmo os jovens, né? São caminhos que nós passamos e hoje a gente tem condição de poder ajudar eles, né? Orientar. E aí, pastor, nesse período você conhece a pastora, vocês ficam juntos, tem toda essa história. Quando que é a conversão do pastor? Quando que o pastor tem um encontro com Jesus? Eu me converti aos 21 anos, eu me converti, né? Então, eu e a pastora namoramos 10 anos antes de se casar. Eu sou o namorado da juventude dela, né? A pastora tinha 13 anos, eu tinha 15. Nós namoramos 10 anos e eu me lembro que 3 anos após a nossa conversão, eu me batizei no dia 15 de novembro, dia da marcha que nós fizemos, de 1990. Foi o dia do meu batismo, né? Então, aí eu me lembro que eu fui o primeiro a me converter na minha família, depois toda a minha família se converteu.
A pastora se converteu depois também na mesma igreja. E ali a gente começou, sabe, essa caminhada mesmo de mudança de vida. Ontem eu comecei a doutrina do batismo, vamos ter o último batismo do ano. E na doutrina eles perguntaram para mim como que era a minha vida ontem, na doutrina, como que eu era antes de se converter. E eu me lembro que eu compartilhei com eles, né, que no início da minha conversão, eu ia de sexta-feira na igreja, pastor André, e eu saí do culto e fui para uma boate. Fui para uma boate depois do culto. Dancei, bebi a noite inteira, fiz um monte de coisa errada. E era hábito assim de sair da boate, era umas 4 horas da manhã. O lanchódromo antigamente, não sei se é dessa época, Sim, era ali na Praça da Bíblia. Aí até era o trailer da Loira, não sei se você lembra, era famosíssimo. E eu parei ali para poder tomar um lanche. Enquanto fazia o lanche, eu sentei no capô do carro, estava observando assim o dia nascer. E naquela noite no culto, 3 pessoas contou o testemunho do que Deus havia feito na vida deles. E eu falei, Deus, eu quero, faz isso na minha vida. Eu quero também falar do que o Senhor fez na minha vida. E foi a primeira experiência que eu tive com Deus, de Deus realmente falar no meu coração que o dia que eu abandonasse aquela vida, Ele se revelaria a mim. E ali foi um choque de realidade. A partir daquele dia, Deus mudou minha vida, virou a chave na minha vida. Eu nunca mais saí da igreja para ir para esses lugares. Me converti de verdade, aquela experiência. E aí começou a trajetória minha na igreja. O chamado foi tudo nisso. De eu realmente abrir mão dessas coisas, né, do mundo, e se dedicar a Deus mesmo. Foi uma experiência muito, muito profunda que eu tive aquele dia. E aqui, pastor, é uma grande pegada, porque assim, você se converte, aí você, pô, primeiro culto seu, você acaba tendo ali, você fala, pô, vou na boate depois, né? Isso passa muito na cabeça da juventude hoje. Mas é aquela conversão genuína, verdadeira, só que eu tenho certeza que o período seu também não foi fácil pós-conversão. Houve muitos convites, porque os amigos não se convertem junto. Você se converte, mas os amigos não, o ambiente não, as pessoas que você anda não. Até você trocar essa página, né? Então, até você mudar a página, criar novas amizades, novos relacionamentos. Como que você lidou com isso? Falei para você no início, nessa juventude, nesse processo, eu fui líder de uma grande turma. Nós tínhamos uns 60 jovens. Eu era líder desses jovens. E eu me lembro que, quando eu me converti, de vez em quando, a gente ia em alguns congressos de música sacra na Igreja Quadrangular. E eu tinha essa semente dentro de mim, porque minha mãe, quando era pequena, ela levou nós na igreja. A semente ficou. E aí eu levava meus amigos, mas ninguém se convertia. Aí eu me converti. Só que eu me converti, mas eu ia de carro para a igreja. Então ninguém via, né? E eu me lembro que num domingo meu carro quebrou. E eu ia cantar na mocidade, junto com a mocidade nós ensaiamos, e ninguém podia faltar. E eu tive que pegar o ônibus para ir para a igreja no mesmo horário que eles pegavam o ônibus para ir para o Bancários, para a boate. E eu fiquei pensando, eu vou na igreja hoje ou não vou? E aí o Espírito Santo me tocou e falou, vai. E eu entrei dentro do ônibus com a Bíblia, estava tudo lá dentro. E a hora que eu entrei, você imagina, né? Nós era aquela turma mas tiraram o sarro de mim, brincaram comigo. Agora, meu apelido era Quinha. Eles falavam, o Quinha agora é crente. O Quinha agora, ele é santinho, né? Mas de boa, entrei dentro do ônibus, alguns brincaram, mas outros falaram assim, vai lá, reza por mim. Falaram assim para mim, reza por mim. E uma coisa, André, que eu vivi num mundo que eu vejo muita dificuldade na igreja hoje, é essa unidade. A gente descia do ônibus, eram umas 40 pessoas. Nós parávamos naquela praça ali da Nações, onde era o Papatuti. Nós se reunia e ali nós perguntávamos quem não tinha dinheiro para entrar no baile. Enquanto não arrumasse dinheiro para todos, ninguém entrava no baile. E já teve experiência de um dia não ter para todos. Sabe o que nós fizemos? Nós voltamos para casa de a pé. Ninguém entrou no baile. Então, uma coisa que o mundo é muito unido nessa área. As pessoas, a gente percebe que hoje dentro da igreja falta isso, né? Eu vivi esses dois lados. E dentro da igreja falta um pouco esse apego das pessoas, de se preocupar com o próximo. Porque hoje nós pregamos o amor de Deus, a Deus e ao próximo. Mas às vezes a gente faz algumas coisas na igreja, mas ninguém, às vezes, se preocupa com alguém. Se alguém não vai, por que você não vai? Posso te auxiliar alguma coisa? E lá no mundo a gente vivia essa realidade, né? É legal isso, né, pastor? Porque, assim, um dos mandamentos é amar a si mesmo, né?
como você ama o teu próximo. Então eu tenho que te amar, né? Para mim ter amor, eu tenho que te amar. E é fácil falar, como já virou alguns jargões, né? Como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Virou jargões, infelizmente. É fácil falar, difícil de viver. Eu tive também uma experiência de... Não nasci também num berço cristão, né? Eu também não nasci na igreja. Eu andei com uma turma boa também. O pessoal falava até que era gangue na época. Eu tive um passado meio complicado. Mas eu também tinha essa experiência. Quando você vem para o lado de cada igreja, a igreja muitas vezes é desunida. Dentro da própria igreja, imagina com as outras igrejas. Eu como líder de jovem, muitas vezes eu saí com a juventude para comer um lanche depois de um culto. E aí, eu vou pro X, eu vou pro Y, eu vou pro Z. Ninguém está preocupado de sentar na sarjeta e dividir o lanche. Né? E é isso, acho que a gente precisa se preocupar. E você falou algo também, pastor, sobre a semente. Você falou assim, eu tinha uma semente que minha mãe um dia me levou na igreja. Quando você falou isso, eu lembrei. Eu também tive essa semente. Eu fui levado na igreja quadrangular. Naquela época era a pastora Celina, se eu não me engano, era a pastora do Jardim Redentor. Sério? Que legal. Pela minha mãe, pela primeira vez, eu fui levado numa igreja quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Talvez isso fez com que eu hoje estivesse aqui. Talvez não, tenho certeza. A semente foi plantada, eu fui levado lá. Não fiquei, acabei seguindo outro caminho. Mas todas as vezes que eu ia entrar em um lugar, o Espírito Santo me acusava. Eu lembrava. Não me acusava não, ele me lembrava. Lembrava. Ele me lembrava, porque ele não acusa, ele lembra. Mas vinha aquele sino. Lembra? Lembra de onde você foi? Lembra por onde você passou? E foi lá na igreja quadrangular da pastora Celina. Na época tinha o TED, tinha uma juventude lá bem... Forte, você conhece, né? Juventude forte. Muito bom, pastor. E aí você se converte na igreja. Que igreja que foi que você se converteu, pastor? Eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular, na igreja sede, ali na Marcondes Salgado. Fui o primeiro da minha família a se converter. Depois eu vi essa promessa cumprir na minha casa. Toda a minha família se converte. Mas é assim, eu sempre fui uma pessoa assim de tomar decisão na vida. Então eu tive essa experiência que Deus falou comigo. Eu mudei minha vida, eu comecei a me dedicar ao ministério. Então eu tive um pastor que ele acreditava muito em mim. Meu pastor, ele era um homem que ele me incentivou a estudar. E dentro da quadrangular tem a categoria ministerial dentro da quadrangular. Sim. Então, por exemplo, uma carreira ministerial, lá, por exemplo, você começa você vai para a convenção, você é levado a obreiro credenciado, aí passa-se um tempo, você é levado a aspirante ao ministério, e por último você passa a ser ministro do Evangelho. E sendo ministro do Evangelho, você pode ser um pastor titular de igreja, um pastor superintendente de campo. E tem pastores que meu pastor falava para mim, levava 30 anos nessa carreira para viver tudo isso dentro da igreja. E eu em 10 anos consegui tudo isso. Em 10 anos eu estudei, em 10 anos eu era ministro. E então eu tive essa oportunidade de poder ter estudado, crescido dentro da igreja. E eu auxiliei meu pastor durante 16 anos. Nunca pensei em ser pastor titular de igreja. Então, durante 16 anos fui servo dele, fiel a ele. E eu me lembro que em 2006 eu comecei uma faculdade à distância, uma faculdade teológica. E aquilo começou a se mover dentro de mim, entendendo que estava chegando a hora do chamado para o ministério. Mas como meu pastor ele sempre me deu oportunidade, eu era muito assim útil na igreja. Fazia de tudo, André. Fazia velório, fazia batismo, fazia casamento. Então, eu me sentia feliz do jeito que eu estava. Nunca pensei em ser pastor de igreja. Mas em 2008 meu pastor faleceu. Ele ficou doente, ficou muito doente, ele faleceu. E eu estava terminando a faculdade e aquela chama dentro de mim para fazer a obra de Deus. E meu pastor era o superintendente. E ele conhecia a minha história. Ele tinha falado para mim que para me permanecer do lado dele. Então, vários pastores, hoje até o pastor Astério Madureira, que fez o meu casamento, né? Hoje ele faleceu. E ele falava assim para mim, Jarvis, quero fazer de você igual eu fiz com o Astério. O pastor Astério, ele era pastor de uma superintendência em Mogi Guaçu.
E eu era feliz de estar do lado dele, amava meu pastor. E aí ele morreu, acabou tudo. É bonito ver Eu me lembro como se fosse hoje. o amor, né? Eu acabava de me formar na faculdade. 16 anos, nunca precisei me colocar à disposição do ministério. Aí aquela chama acendeu. Minha pastora me chamou para conversar, falou assim: pastor, você era o braço direito do pastor, mas eu tenho uma outra metodologia de trabalho, então as coisas na igreja vai mudar na igreja, né? E nós conversamos, ela foi muito franca assim comigo, e eu entendi que era Deus me colocando assim para poder nascer um chamado. E aí eu fui me colocar à disposição do ministério. E o superintendente na época, ele não conhecia a minha história. Ele sabia quem era meu pastor, sabia quem eu era da igreja. E naquele momento, assim, eu falo isso, sabe, com muita tristeza, eu falo. E eu ouvi essas palavras, que não havia uma igreja para me assumir naquele momento. E aí eu me lembro que aquele texto de Mateus 9:37, que fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Eu estava vivendo uma irrealidade, porque eu queria ser um trabalhador, simplesmente um trabalhador, mas não havia campo para me trabalhar. Então eu tive um período de oração que não me chocou, porque eu poderia ter sido provado no meu chamado, no meu ministério, porque o pastor superintendente ele podia ter me mandado para uma região qualquer daqui, até fora do estado, ele tinha autonomia para isso. Sim. E simplesmente ouvi essa palavra, que não havia uma igreja, e ficou por isso mesmo. Falou para mim continuar aguardando, mas aquilo queimava dentro de mim, da minha esposa, né? E nós passamos um período de oração, e Deus nos dirigiu a tomar uma decisão. Eu nunca mudei de igreja, nunca fui membro de outra igreja, nunca passei uma disciplina dentro da igreja. Eu sempre fui um jovem, assim, um rapaz muito bem centrado, obediente ao meu pastor. Mas naquele momento eu entendi que o reino de Deus estava acima de qualquer placa denominacional. Foi uma decisão muito difícil, eu nunca imaginava isso. E comecei a igreja, eu e a pastora, nós dois. Compartilhei isso com a minha pastora, ela orou por nós, choramos muito junto. E eu falei: pastor, eu entendi que Deus está nos chamando. Eu tinha uma empresa, André, de camiseta evangélica, para isso, para me ter tempo para fazer a obra de Deus. E aí nós oramos e nos desligamos da igreja, eu e a minha esposa. A pastora também já era obreira na igreja. E minha pastora, eu me lembro quando já falou assim: Jefferson, o que você conseguiu em 10 anos, filho? Se você um dia voltar, você vai ter que começar tudo de novo. Então era uma decisão muito difícil de se tomar, né? Mas eu entendia mesmo que era um chamado de Deus. E a igreja, como que nasceu a igreja? Eu ainda na Quadrangular, em 2008, eu gravei 2 DVD, meu pastor ainda era vivo, porque eu fazia faculdade, comecei a ser convidado para pregar pelos pastores da faculdade, fora de Bauru. E todos eles, eu lembro, eles tinham material, eles tinham um livro, eles tinham uma apostila, eu gravei 2 DVD. E nos DVD eu não queria colocar o meu nome próprio, nada contra, né? Mas, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, Ministério Silas, mas eu não queria pôr Ministério Jefferson Araújo. E eu orei a Deus, Deus me deu uma palavra e eu coloquei o meu ministério, o Ministério Tempo da Promessa, no próprio DVD. E eu me lembro que quando a gente lançou o DVD, meu próprio irmão pegou o DVD e falou assim: aqui está nascendo uma igreja. Então o nome estava lá. E quando Deus nos chama para abrir a igreja, primeiro que você vai pensar: mas como vai chamar a igreja? Quando Deus nos chamou, eu não tinha dúvida. O nome da igreja já existia. Então começamos Ministério Tempo da Promessa. Tempo da Promessa. E eu me lembro que a gente se desligou, fomos abençoados. Esse superintendente na época até me ligou depois que eu tinha tomado essa decisão. Eu já tinha alugado o primeiro prédio da igreja lá na Duque. Ele me ligou e ele até falou assim para mim: pastor, não sai não, coloca o nome da Quadrangular lá. A gente te ajuda, a gente te dá um suporte. Isso é importante para a igreja. Mas, sabe, eu entendia mesmo que era uma direção de Deus. Então, ele deixou as portas abertas e falou assim: pastor, se um dia você quiser voltar, as portas estão abertas. E eu até falei assim: pastor, eu agradeço.
mas eu vou obedecer o que Deus colocou no meu coração. E aí nós começamos a igreja, há 14 anos atrás. Ainda bem que você obedeceu, né? Ainda bem. Então eu até brinco, né? Porque aquilo que não é de Deus não prospera. Nós não estamos falando de quantidade. Permanece. Estamos falando de propósito, né? É. E a gente olha para trás, sabe o que me alegra o coração, pastor André? Quando eu olho para as famílias que foram construídas dentro da igreja. Eu conheço um por um. Pessoas que se conheceram por causa da igreja. Então, hoje eles são casados, têm filhos, né? E, por exemplo, eu tenho experiência de ter apresentado criança e ter batizado já eles agora, com 14 anos, né? Adolescentes. E eu olho para aquilo me alegra o meu coração, porque eles olham para mim e brincam e falam, pastor, se o senhor não tivesse obedecido, eu não tinha nem casado, né? Então, famílias foram construídas dentro do ministério por causa de uma obediência ao chamado, né? Então, em 2009, dia 28 de 2009, às 18 horas, lá na Duque, começou essa história. 28 de novembro. 28 de novembro. Nós estamos, né? Esse programa ele é gravado, mas nós estamos em novembro. Estamos em novembro e eu quero... acredito que ele vai no ar em novembro. Eu quero ser grato a Deus porque você me convidou, você lembra? Lembro. Até peço assim, desculpa, né? Não foi porque eu não queria vir, não, foi vários compromissos mesmo. Sim. E deu certo de vir no dia da semana do aniversário da igreja. Exatamente. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar essa história com vocês. E mesmo que tiver algo na grade antes pra gente soltar, a gente vai soltar dentro de novembro. Tá aqui o nosso Andrezão aqui, ó, que é o cara que faz isso. Beleza? Nós vamos soltar dentro de novembro porque é o aniversário da igreja, uma forma também de honrar o Ministério Tempo da Promessa. E eu não sei se você já estava na Brasil para Cristo na época, quando o pastor Ine ainda estava lá. Foi ele que foi fazer o culto inaugural da igreja. Eu lembro, eu estava com ele. Você estava naquele dia? Eu fui lá na Duque no culto inaugural de vocês. Foi muito legal demais. Eu lembro, eu tô com ele há 21 anos, mais ou menos, que eu tô com ele. Nessa época, 14 atrás, já tinha casado, porque eu tô com 14 de casado. Ou eu tinha casado, não, já tinha casado, porque eu casei em setembro. E a minha esposa também nasceu dentro da Brasil para Cristo. Ela nasceu ali, eu conheço ela na juventude, E eu quase nunca falei sobre isso. Vou compartilhar algo com você. Quando Deus nos chamou, você fica com aquela dúvida de errar. Um medo de tomar uma decisão séria. Sim. 2 pessoas Deus colocou no meu coração e me dirigiu para me procurar. Uma foi o pastor do Sandro, o pastor Vale. Nós fomos lá e falou, pastor, Deus está colocando isso, o senhor viveu isso, né, de um dia ter saído da denominação, e ele nos orientou, né, orou com a gente, aquietou nosso coração. E aí, mas sabe quando parece que você precisava de uma confirmação de tudo aquilo? Eu nunca tinha conversado com o seu pastor William, nunca. E Deus me inquietou e colocou, eu ia conversar com ele. E um dia eu liguei lá, falei com a Ana que era secretária, né, no Brasil para Cristo. Até hoje, da Brasil. A Ana marcou um atendimento e eu fui lá conversar com ele. Foi a primeira vez que eu conversei com ele. Aí ele falou, pastor, que eu posso te servir? Aí eu compartilhei com ele, abri o coração do que Deus estava fazendo. E ele ouviu assim, ele pegou, abriu a Bíblia lá em Isaías 6. Lembra até hoje. Aí ele pegou, estava escrito lá, no ano que morreu o rei Uzias. Ele falou assim, pastor, seu Uzias morreu. E falou isso porque eu era muito obediente ao meu pastor. Se meu pastor não tivesse morrido, eu acredito que eu não tinha saído da igreja. Não tinha. Então, ele pegou, usou essa palavra, falou assim, teu pastor que você amava tanto, só que ele morreu. Então, agora, nada impede você alçar voo, de você voar. Então, porque depois que Uzias morre, Isaías, ele olha e vê o trono de Deus, né? Então, num tempo de maior apostasia de Israel, ele vê que Deus está chamando ele naquele momento. Então, o pastor William foi muito importante nessa decisão, porque ele me ajudou a me direcionar para isso. Amém. E eu saí dali com essa palavra, falei, meu Pai amado, não tem mais volta agora, né? Vai, né? Vai. Então, e a gente olha para trás, tanto ele esteve conosco, você esteve junto, né? Sim. Naquele dia da inauguração, e essa é a nossa história. Já inaugurou lotado. Já inaugurou, né? Inaugurou lotado. Foi muito legal aquele dia, foi um dia de festa e dali para cá a gente viveu muitas coisas dentro da igreja. Porque a igreja, uma das coisas que hoje, como pastor, depois de 14 anos, eu entendi, eu sofria demais. Não que eu não sofro hoje, mas hoje eu entendo.
Igreja tem 3 momentos, pastor André. A igreja chega pessoas, permanece pessoas e pessoas vão embora. São ciclos. Uns ajudam você a começar, outros ajudam você a fazer e hoje outros vão terminar com a gente, né? Então, E é difícil entender isso, né? Não pastor? é Principalmente difícil. a partida, né? É a difícil. partida é duro, né? É difícil. Porque quando alguém É muito legal receber. sai chegar, da vida, né? é duro. É duro. Mas é isso que você falou, é ciclo. E a gente tem que estar preparado para cumprir esses ciclos. Né? Então, acho que hoje, né, quando o senhor falou do seu pastor, o senhor encheu o olho de lágrima e se emocionou. É porque, com certeza, há uma grande gratidão no coração, uma grande saudade, né, de tudo isso. E, às vezes, as pessoas que saíram do lado, elas não é que elas não têm essa gratidão, essa saudade, mas chegou um momento delas seguirem a vida também por um outro caminho que, assim, Deus... Né? Deus escolheu, né? Então, o caminho, a porta está aberta para todos. A minha esposa que viveu tudo isso, né, pastora Valquíria, eu falo às vezes para ela, eu queria tanto que o pastor estivesse vivo para ver que nós demos certo. Ela fala, se ele tivesse vivo, você não tinha feito isso. É tá verdade. Entendendo? Provavelmente não mesmo. Então a gente entende, né, o propósito de Deus e a gente é muito feliz, sabe? A gente já passou muitas experiências, mas nunca minha esposa ouviu da minha boca, vamos parar, vamos desistir, nada disso. Né? Então, nunca, pastor, nunca pensou em desistir do ministério e falar assim, chega, estou cansado, não quero mais ser pastor? É difícil, ministério pastoral, porque você no início compartilhou o que acontece, o pastor ele ouve todo mundo, e o pastor tem que entender todo mundo, mas o pastor não pode abrir o coração para todo mundo. Entendeu? Então, muitas vezes você sobe no altar destruído. Você sobe no altar e você sobe ele para abençoar. Porque as pessoas elas acham que pastor, por exemplo, não passa por dificuldade. Pastor é um ser humano. Pastor é uma pessoa que ela é dotada de uma responsabilidade maior de uma unção. Mas é um ser humano como aquele que está lá ouvindo ele. Normal. Tem né? dia ruim, dia bom, tem briga Então, em casa. o pastor sente falta de alguém, ele liga, ele se preocupa. Mas poucas pessoas, às vezes, fazem isso com o pastor. Tanto pode ser de uma igreja pequena, de uma igreja grande. Porque o pastor, o que acontece? Ele prega para uma igreja lotada, só que daqui a pouco todo mundo vira as costas e vai embora. E ele fica lá dentro da igreja. Entendeu? Então, e o pastor tem as suas demandas, tem as suas necessidades. Né? Pastores têm... a pandemia revelou aí quantos pastores tiraram a vida. Não aguentaram a pressão. Né? Então, pastores são... Pastor José Brandão, que prega e fala sobre isso. Eu participava do conferência Pastor Discipulando Pastor, ele ministrou, pastor tem alma. Então, o pastor, ele sofre, o pastor, ele chora, o pastor, ele sente, tem dores, né? Então, e as pessoas muitas vezes não levam isso como algo relevante. Não é fácil não, cara. Às vezes eu assim, lógico que eu não sinto a dor tão grande de um pastor titular de igreja, porque hoje eu sou um pastor auxiliar. Eu tenho a minha vida profissional, então... Eu apoio, né? Tô ali ajudando, mas às vezes uma pessoa te liga, igual umas 3 semanas atrás, pediu para mim correr lá na maternidade, orar, porque o filhinho dela estava entre a vida e a morte, acabado de nascer, né? Aí eu tenho 2 filhos, aí você corre lá, aí no mesmo dia uma pessoa te liga e fala assim, ô pastor, sábado tem uma festa de 15 anos, será que você pode ir na minha festa de 15 anos? Então, no mesmo dia, uma preocupada aqui com a morte do filho, o outro comemorar a festa de 15 anos. E como o pastor Williams já disse várias vezes para a gente, ele já fez velório de manhã e casamento à noite. Eu já tive a oportunidade de fazer isso. Então, vou no velório de manhã e um casamento à noite. E tenho que ministrar os 2. E aí, por dentro, não tem como ficar virando chave, né? A gente é ser humano. É ser humano e muitas vezes as pessoas não compreendem, porque às vezes tem 2 coisas no mesmo horário, essa que é o pastor lá nos 2 ambientes. E nós não temos esse atributo de Jesus de estar em todos os lugares. E é complicado, porque você quer agradar todo mundo. Você quer estar de bem com todo mundo, né? Pastor, quando que você decidiu, você tinha uma empresa de camisetas e aí tem um determinado momento que você deve ter tomado uma decisão e falado, chega, agora eu vou seguir só o ministério. Quando que você toma essa decisão? O Sandro está aí, o Sandro tem uma história linda também, e o Sandro era um dos que a gente fornecia nossas camisetas para eles, né? E aí o que acontece? Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ia ganhar dinheiro, ia ser um empresário. Eu estava com a empresa na época, já fazia
14 anos, né? A nossa camiseta, o que acontece? Nossa camiseta, na época, não era uma camiseta barata, mas era uma camiseta de qualidade. Então, eu preservava muito isso. Então, nesses quase 14 anos, eu criei uma carteira de cliente. Então, eu tinha um bom relacionamento, fazia congresso, fazia feira. Então, a gente, graças a Deus, conseguiu crescer. Foi um dos momentos financeiros mais abençoados que nós tivemos. Eu tinha um carro zero, a Valquíria tinha um carro dela. A Valquíria foi andar de avião para ir para congresso. Por exemplo, nós tinha um congresso lá em Guarapari, no Sesc, lá, da Quadrangular. E eu mandava para o transportador as camisetas, né, Sandra? Lembra disso? Valquíria ia de avião. Nós conseguíamos ter essa vida. Só que numa coisa, André, a gente sempre priorizou. Todos os congressos que nós tínhamos, chegava na hora da palavra, a gente fechava o estande e ouvia a palavra. Sempre fomos assim. Sempre. Nós tivemos uma experiência em Joinville, num congresso lá no Centerville de Joinville. Nós vendemos 800 camisetas num congresso. Eu lembro que nós fechamos o evento, a Valquíria vendeu até a camiseta que ela estava, dela. As pessoas comprou até a camiseta que ela estava. Porque a gente sempre priorizou isso, a palavra. Deus me deu a empresa para ter tempo para poder fazer a obra. E era incrível, a gente fechava na hora da palavra. Aí a hora que nós ia lá abrir, mas o negócio fervia. Eu sempre trouxe isso comigo, que funciona esse negócio de buscar o reino, funciona. A gente priorizava isso. Até alguns amigos nossos de stand falavam, mas como que vocês conseguem? Que parece que depois que o negócio termina lá, vem todo mundo aqui no stand de vocês, a gente priorizava mesmo a palavra, né? E aí eu tive que tomar essa decisão. Eu estava num barracão de uns 400 metros quadrados, novo, estava com 10 funcionários. Ou eu crescia, eu investi para crescer com a empresa, ou eu saí para o ministério. Aí foi onde eu tomei essa decisão. Eu pedi a direção de Deus, nós fechamos a empresa. Eu continuei trabalhando de representante na mesma área, mas pegando de um outro fornecedor, mas já fui me preparando para sair para o ministério, né? E quando Deus nos chama para a obra, você não vai começar uma igreja só com oração. Precisa de dinheiro para começar uma obra. Sim. Né? E nesses anos de empresa que Deus nos deu condição, nos abençoou, nós compramos um terreno lá no Lago Sul. Foi o primeiro condomínio que saiu. Compramos em 42 vezes, eu lembro até hoje. Quando eu quitei o terreno foi quando Deus nos chama para a obra. Eu sempre quis dar uma oferta para Deus. E assim começou a igreja. Só que eu pus o terreno no nome da pastora, da Valquíria. E aí eu fui perdendo o entusiasmo de viajar, André. Não conseguia mais viajar. Eu perdi aquele amor que eu tinha de vender camiseta. Eu não conseguia mais atender, eu não tinha mais alegria de fazer aquilo. Eu saía daí de Bauru, chegava em Jaú, eu queria voltar para trás. Eu andava 7.000 quilômetros por mês, viajava muito. E fui perdendo aquilo porque Deus foi me chamando para a obra. Aí eu lembro que um dia eu orando, falei, Deus, eu quero começar a tua obra. Mas eu preciso de recurso, como que eu vou fazer? Aí Deus falou comigo, me oferta o terreno. Eu lembro até hoje. Sabe, aquilo não me entristeceu meu coração. O que pegava é que não estava no meu nome, eu tinha dado para ela, por segurança mesmo, que se tivesse comigo, eu resolvia. E aí eu falei para ela, falou, você é louco. Você é louco. E uma das coisas que eu demorei para sair para o ministério é porque Deus não havia chamado ela. Porque não é brincadeira sair para o ministério você sozinho. Não aguenta. E aí eu me lembro que eu comentei com ela, ela falou assim, eu era louco. Deixei por aí, vou orar. Aí fui orar, orei. Mas ela começou a perceber a minha tristeza. Eu chegava em casa, assim, de volta das viagens, eu estava desanimado. Eu não rendia mais, eu não estava trazendo mais nem provisão, porque aquilo não me entusiasma, não tinha mais entusiasmo para aquilo. E eu lembro que um dia, numa sexta-feira, eu cheguei de viagem. Eu abri a porta do apartamento assim, estava com a mala, estava no meio da sala, assim, com a escritura do terreno na mão. E aí eu sou muito quebrantado, muito chorão. Aí ela estava em lágrimas, assim, ó, com a escritura, falou assim, Deus falou comigo. Ela me deu, assim, falou, vende, começa a igreja, eu vou junto com você. Uau. Então são coisas assim. Aí é a confirmação de Deus. Começar uma igreja, André, sabe, devendo não é brincadeira. Aí eu vendi o terreno, peguei o dinheiro do terreno, eu paguei 1 ano e meio de aluguel adiantado daquele prédio lá, R$54 mil, eu lembro até hoje. Porque eu sabia que o salário que eu tinha, eu pagava a luz da igreja, eu pagava a água da igreja, com o dízimo meu eu pagava. Sim. Porque eu não queria subir no altar para ter que ficar pedindo dinheiro para suprir as necessidades da igreja. E Deus falou que se eu fosse o primeiro a fazer isso,
Deus ia mandar pessoas atrás daquele propósito. E assim começou a igreja. A igreja, com um ano de igreja, não tinha cadeira almofadada na igreja. Nós tínhamos uma moça na igreja, participando do culto. Foi quando eu lancei o desafio, nós estávamos com caixa já na igreja. Falei, gente, eu sempre sonhei com isso, porque, sabe, nada contra, eu sempre sentei em banco de pau na igreja, sempre. E eu via aqueles pastores sentados naquelas cadeiras almofadadas no altar, e eu falava para a Valquíria, se nós um dia for pastor, nós não vai fazer isso. O mesmo que nós tiver, eles vão ter. E duas que nós falamos, quando nós tiver, nós não vamos ter cadeira no altar, e aquilo que nós desfrutar, a igreja vai desfrutar. Com um ano de igreja, Deus dirigiu, vamos trocar as cadeiras. Tinha dinheiro para isso. E tinha uma moça na igreja no culto, e a irmã dela foi para uma multinacional lá para os Estados Unidos. Ela chegou em casa, a irmã falou assim, pastor, está com algum projeto na igreja? Aí ela falou, ele está. Ele está fazendo uma campanha para trocar as cadeiras da igreja. Aí ela falou assim, quanto é? Ela pegou, falou o valor. Ela falou, fala pastor para passar o CNPJ, que eu estou ofertando 100 cadeiras para a igreja. Nós tínhamos 150 pessoas na igreja. Aí, mas estourou. Eu sei que nós colocamos quase 250 cadeiras na igreja, tudo almofadado. Compramos à vista, sobrou dinheiro para pôr ar-condicionado na igreja. E foi assim, sabe, a igreja. Eu me lembro que você foi na inauguração, lembra? O som era alugado. Lembro. E eu aluguei o som por 4 domingos. Falei, porque nós não tinha som da igreja. No segundo domingo, eu fui subir para o altar para pregar, um diácono me chama, falou, pastor, tem um irmão lá na porta da igreja, chorando. Falei, mas o que está acontecendo? Fala, alguém dar uma atenção para ele. Ele só vai entrar se falar com o senhor. Aí eu peguei e fui lá rapidinho, pedi, canta mais um hino e fui lá. O cara estava em lágrimas. Fazia uma semana que o cara não dormia. Falei, mas por que você não está dormindo? Falei, porque Deus me pediu para fazer algo. Ele falou assim, estende a mão, pastor André. Estende a mão. Ele falou, estende a mão, pastor. Ele colocou uma oferta de R$9.000 na minha mão. Pastor, dá entrada no som da igreja, entrega esse som aí. Olha. Não aluga mais, não. E a gente começou a viver essas experiências de provisão, e isso foi sinalizando que nós estávamos no caminho certo. Sim. Né? E aí a gente sempre se lembra disso. Né? Tudo começou lá atrás com uma obediência a Deus. Uma obediência a Deus. Nunca fomos apegados no dinheiro, nada disso. A gente sempre procurou ter a mesma condição, nós como pastores, dar esse conforto para a igreja. Né? Então, esse é um pouquinho da história. Muito bonita a história, pastor. E você que está em casa aí, né, acompanhando a gente já está com 43 minutos já falando, né? O tempo passa, contando história. Às vezes você fica pensando, poxa, eu não estou pronto, eu não tenho condições de ir, eu queria tanto ir, mas não estou pronto, não tive uma infância tão abençoada, né? Que às vezes as pessoas pensam que o berço é todo completo. Você está vendo uma vida real aqui de um pastor que também não teve, que também passou sofrimentos, passou as angústias, né, pastor? Passou as dores, mas está aí, uma história de sucesso para você que está em casa, possa encorajar a tomar decisões na sua vida e saiba que se você colocar Deus na frente, tudo vai dar certo. Eu acredito muito, pastor, muito mesmo, no que o senhor falou sobre o reino. Buscai o reino de Deus acima de todas as coisas. Quando a gente busca, a gente prioriza o reino, o demais acontece. Aquele terreno que o Senhor ofertou nunca vai te fazer falta. Nunca vai te fazer falta. Porque Deus é Deus. E passou 14 anos e estamos aí. Deus sustentando a gente. Exatamente. Né? Deus vai sustentar sempre. Pastorzão, a gente está caminhando aqui para o final. Hoje, qual que é a principal missão do Ministério Tempo da Promessa? E o que o pastor Jefferson quer deixar como um legado? Vai vir aí outros pastores, outras pessoas vão tocar isso no momento certo. Né? Vai chegar uma hora também que o senhor vai descansar do ministério. E o que o senhor espera disso? Eu falo para eles lá, hoje nós temos um corpo pastoral, somos em 6 pastores hoje, temos 5 pastores auxiliares junto com a pastora. E eu sempre falei isso, que se um líder falece, ele morre. Se esse projeto é de Deus, a visão não morre, ela continua. Né? Então, o visionário pode morrer, mas a visão não pode morrer. Então, eu no início do ministério, você não tem toda a visão, toda a revelação. Eu tinha uma perspectiva da igreja. Por exemplo, eu vim de uma igreja que tinha 70 igrejas dentro da cidade. Eu vim de uma denominação que pastores, por exemplo, eles se enciumavam com uma igreja perto da dele.
Então, isso acabou também me cauterizando para isso. Por exemplo, eu nunca imaginava eu ter, por exemplo, uma igreja em cada bairro em Bauru, jamais, da experiência que eu vim. Mas os anos se passam e Deus ele vai mudando o nosso coração a respeito disso. Por exemplo, hoje, nós estamos com um trabalho de culto nos lares, né? Começamos 4 células em 4 lugares diferentes. E o propósito disso é expandir, aumentar. Não ter uma igreja em cada bairro, mas ter uma casa, né? Atos 5:42 fala que no templo, de casa em casa, eles anunciavam e pregavam a Jesus. Sim. Então, nós começamos esse trabalho em 2017 e nós precisamos parar ele com um ano depois. Aí veio a pandemia e agora nós retomamos esse trabalho. Eu até tenho falado muito para eles, Zacarias 4:10 fala que nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Tudo que um dia se tornou grande começou pequeno. E nós começamos com esse trabalho nas casas, né? Então, o propósito é alcançar as pessoas, o maior número de pessoas possível, e deixar esse legado da continuidade da igreja. Por exemplo, um dia que tiver condição num bairro aí, com uma estrutura de várias casas aí, que dê condição de ter uma congregação, nós vamos, uma coisa que eu não pensava nisso. Vamos abrir, vamos dar estrutura para que os pastores possam dar sequência e continuar esse trabalho. Então, a visão da igreja ela é fundamentada na palavra. Eu entendi que o meu ministério é do ensino da palavra, entendeu? Então, eu prezo muito isso com eles, eles pregam também na igreja, me ajudam demais, mas eu sempre falo para eles, por exemplo, eu tenho o hábito, meus amigos pastores da faculdade falam, Jefferson, você é louco. Eu tenho o hábito, eu prego mensagem expositiva, né? E eu falo, se assente com a Bíblia aberta. Ele fala, Jefferson do céu, além deles estar te ouvindo, eles estão conferindo que você está pregando. Eu falo, mas não é isso que nós temos que ensinar? É lógico. É isso que nós Tá temos que certo. ensinar. Então, se eu estou pautado na palavra, eu não tenho que me amedrontar de nada. Né? Porque eu fui um pastor que eu lia um texto bíblico e ia embora, fechava a Bíblia e vamos pregar. Né? Mas hoje Deus colocou isso no nosso coração do ensino mesmo, de ensinar a palavra. E eu entendo que você pregar de uma maneira expositiva, você corre menos risco de você sair do texto, errar aquilo que Deus está fazendo. Você prega a palavra. Né? Então, essa é a nossa proposta de trabalho. Você não me perguntou do trabalho social da igreja. Me perguntaram um dia assim, pastor, qual que é a sua visão de trabalho social? Você acho que se lembra da comunidade da Efraim? Né? Lembro. Nós trabalhamos muito, apoiamos demais. Eu sempre tive esse entendimento. Para que eu ter algo, sendo que o que já existe é deficiente? Está entendendo? Então, por exemplo, o senhor não pensa em ter uma casa de recuperação? Não. Mas eu tenho vontade de ajudar as que existem. Então, nós ajudamos demais a Efraim, mas demais. Tive uns 5 rapazes da igreja que eu internei lá. Ajudamos hoje a Vida e Paz. Vida e né? Paz. Ajudamos bastante eles. E somos hoje uma igreja social, mas com um braço não de um trabalho nosso, mas de um trabalho para ajudar outras igrejas. Tudo que acontece em termos assim, de demanda, por exemplo, catástrofe, essas coisas, a própria igreja de vocês, Rasgando os Céus, quando teve a catástrofe lá de Petrópolis, Sim. nós levantamos 200 cestas básicas na igreja, eu fui junto com eles lá levar na igreja, para vocês mandarem para lá. Então, nós não temos um trabalho social nosso, mas nós apoiamos o trabalho de igreja, já que estão fazendo, já alavancaram o trabalho para ser um braço, porque já são deficientes. Então, eu entendo que não há necessidade de ter um trabalho. Não sei lá na frente, se um dia Deus nos dirigir para isso, né? Amém, pastor. Cada um tem uma visão e um chamado nessa linha. O importante é que essa parte social, ela tem crescido muito nas igrejas, até por uma deficiência do governo. Quanto mais deficiência você tem no governo, mais a igreja acaba ocupando esse espaço para apoiar. Então, a gente tem uma obra social no sertão, por exemplo, e às vezes as pessoas questionam, falam, pô, mas por que vocês vão no sertão, ajudar o sertão? Porque o sertão é miserável, a pessoa lá passa fome, como em Bauru ela não passa. Se a pessoa em Bauru bater agora aqui na nossa porta, ela tem uma água, né? Ela toma uma água, ela não vai morrer de sede, lá ela morre. Ela não tem para quem pedir água, o rio está seco, a ponte está seca, se cavar não acha, então assim, é uma situação difícil. E foi uma visão que Deus deu para o pastor Williams lá atrás, e ele agregou e foi embora, mas é uma visão. Aí você conhece o pastor Renato, que a gente teve lá na De Renovo, vendo o trabalho dele. O pastor Renato tem o INSER lá, outro trabalho onde ele ajuda a comunidade,
Aí conhece o senhor, é outro trabalho, é outro projeto que o senhor apoia. Então, mas isso é o corpo. É o corpo. É a diferença dos membros do corpo, aí nós se completa. Sim, eu lembro que o senhor ajudou a gente em campanhas, já eu lembro disso. Entendeu? Eu lembro. Muito bom, pastor. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a pastora. Amém. E eu até tinha te mandado aí, e nosso ministério, hoje, depois de 14 anos, há 9 anos atrás, chegou um anjo azul na nossa vida, né? Que é o Pedro. É verdade. O Pedro é não nosso. Vamos esquecer de falar do Ele Pedro. é sobrinho, mas hoje ele é filho do coração. Até anotei para te perguntar isso, né? não esqueci. E o Pedro, com 2 aninhos, foi diagnosticado com autismo. É verdade. E isso mudou a nossa vida, né? A minha sobrinha Marcela, que é a mãe do Pedro, teve a Clarinha. O Pedro tinha 1 ano e 8 meses. Quando ela teve a Clara nasceu prematura. A Clara ficou 5 meses internada na UTI. E aí a pastora, nós cuidamos da mãe do Pedro, da Marcela, a pastora falou, nós ajuda a cuidar dele. Então, a pastora que pegava para levar para a escola, levar para médico, começamos a cuidar dele. E nesse momento descobrimos o autismo dele. E aí nós abraçamos a causa, né? Então, fazem 9 anos que nós hoje vivemos isso. E hoje nós estamos criando, já tem na igreja, mas precisamos aperfeiçoar, mais uma sala sensorial. Temos 6 autistas na igreja, né? E hoje o Pedro ele fez nós entender que Deus está nos dirigindo para essa área. Eu fiz uma pergunta na igreja esses dias, quem é que tem alguém na família que tem alguém com autismo? Muita gente na igreja levantou a mão. Muita gente. Lá nós temos também muito. Entendeu? Então a gente está entendendo que o Pedro, para nós, ele é um propósito, né? Não é um peso, muito pelo contrário. O Pedro, hoje, ele faz a gente entender o que é amar o próximo. Então eu falo, a gente serve a ele, porque uma criança autista, você não tem como deixar ela sozinha. Né? E hoje, ontem nós estávamos trazendo ele da Sorri, ele do nada começou a cantar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém. Falei, meu pai amado, esse menino ele foi falar com 5 anos de idade, né? E aí ele viu isso em algum lugar, porque ele fala, canta, filho. Ele cantava e falava, ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém. Falei, onde ele ouviu esse negócio, né? Então, para nós é uma alegria ver ele se desenvolvendo, ver ele crescendo e ver Deus nos dirigindo para essa causa, né? Ser uma igreja inclusiva, uma igreja a gente vai poder ajudar outras famílias. Nós tivemos um culto azul no ano passado, foi muito legal. No dia 2 de abril é a conscientização do autismo. Nós fizemos um culto azul na igreja. Então, a gente deu condição das crianças irem. Foi várias crianças que não eram da igreja, né? Então, a gente está orando a Deus que Ele nos dê condições. Eles são diferentes uns dos outros. Uns, por exemplo, amam barulho de instrumento, outros nem podem ouvir. Né? Tem vários graus, várias diferenças, né? E como que é, pastor, assim, para quem descobriu agora, você descobriu, poxa, eu tenho um filho autista, eu tenho um neto autista, como que é lidar com isso? Qual que é os cuidados que tem que ter? Como que é lidar com essa situação? O que acontece? Nós tínhamos muita pouca informação antigamente, né? Então, tratava as crianças como arteira, rebelde, né? Mas a gente tem tido muito acesso a isso. E há uma estatística que em 2030 haverá um autista por família. Cresceu demais isso. E as pessoas não tinham muito conhecimento, né? Nós temos, por exemplo, uma família na igreja, chegaram lá da Bahia. O pai veio trabalhar aqui na Bracel e chegaram na igreja porque viram na página da igreja que nós temos uma sala sensorial. Foram na igreja. Primeiro dia que essa família foi na igreja, avisaram a pastora. E a filhinha de 10 anos é autista, a Yasmin. A pastora foi lá e conversou com a mãe e falou, deixa ela vir comigo. Foi a primeira vez que a mãe assistiu um culto. 5 anos sem assistir um culto. Nossa. Porque a pastora conseguiu convencer, levou a menina lá na sala sensorial, a menina ficou lá. Então, você está entendendo o que é um trabalho de você poder dar o apoio. Essa mesma menina ainda não quis ir para o culto das crianças outro dia. E na hora da oração fiz um apelo, as pessoas foram para frente, a família foi, ela estava junto, e ela estava feliz. Na hora da oração ela começou a pular e adorar a Deus da maneira deles, feliz. Aí eu pedi para a mãe, me dá ela aqui, peguei na mão dela, falei, deixa eu mostrar algo para a igreja. As crianças autistas, ela é muito visual, elas querem ver, elas querem tocar. Aí eu peguei ela, fiz ela subir no altar. E a hora que ela subiu, eu falei assim, ela vai instrumento, ela vai pôr a mão. Vai só olhar, pôr a mão, vai tocar e vai descer. Ela foi no instrumento por instrumento.
pôs a mão, eles acham interessante aquilo. Tocou e desceu. Falei, nós temos que ter essa sensibilidade. Entender essas crianças. Elas também querem adorar a Deus. Sim. E se a igreja fechar as portas para isso, como que a gente vai? E hoje a gente, pastor André, ajuda muitas famílias que estão começando. Por quê? Quando se descobre o autismo, é um luto. Não é um luto, fácil. porque né? todo pai sonha com um filho perfeito. E autismo não é uma doença, autismo é uma deficiência neurológica, né? Então a gente hoje sabe todos os caminhos, né, para isso, ajuda as pessoas que não sabem dos direitos, eles têm um LOAS, que é uma ajuda que o governo dá para elas. Eles têm preferência, eles têm, por exemplo, uma carteirinha, eles têm por exemplo, o Boulevard é muito inclusivo, eles gostam muito de atividade. Então, por exemplo, o Pedro ele tem benefícios no Boulevard. Hoje tem vagas para autista, várias coisas que as pessoas não sabem, porque elas entram no luto, se mergulham só na dor. Mas elas podem desfrutar daquilo também para o benefício da própria criança, né? Então, eu entendo que hoje é uma bandeira que Deus nos deu e que Deus nos ajude a poder ter condições para poder ajudar essas famílias. E uma sala, pastor, só para explicar para quem está ouvindo, outros pastores que às vezes não sabem, uma sala sensorial, o que seria? Uma sala com iluminação. Eles gostam muito de luz, né? A FAPAB, em Bauru, a gente foi lá conhecer. A FAPAB é uma casa de autismo, de reabilitação. E eles têm lá, nós vimos lá, é muito legal. É muito lindo. Então, eles são muito visual, gostam muito de luz. O ambiente não pode ter muita coisa alta para eles. Então, eles gostam muito de ficar no chão. Então, nós temos lá tapete, nós temos lá aquelas almofadonas para eles, entendeu? Então, eles precisam ter o ambiente de inclusão deles. Não adianta o Pedro, por exemplo, na escola. O Pedro tem 3 cuidadores na escola. Mas o tempo de aula do Pedro não é igual de uma criança normal. Eles não ficam o tempo todo sentados, eles têm que andar. Entendeu? O Pedro entra às 7 na escola, mais 10 horas ele sai. Porque ele não consegue extrapolar esse tempo. Então, é todo um diferencial com eles. E a igreja, se nós não se estruturar e se preparar para isso, nós vamos excluir essas famílias. E as escolas estão preparadas para isso? Principalmente as escolas municipais. Elas estão preparadas? Principalmente. Olha. Eu te falo isso porque o que um pai pensa? Vamos dar o melhor para o filho. Então, nós ficamos sabendo da estrutura do criativo, né? Inclusive, acho que a diretora é da igreja de vocês. A Gi e o Ezequiel, meus filhos estudam lá. Estudam lá, não estudam? Uma estrutura. O Pedro ficou 3 meses lá, não se adaptou. Não se adaptou na escola. Não por problema da escola, ele não se adaptou. Uniforme, mochila, tudo bacaninha. Ficamos felizes, não se adaptou, porque a gente queria. Aí, levamos ele de volta para a escola municipal. Ele ama a escola. Ele ama os cuidadores deles, entendeu? Então, a gente vê, porque eles viram o Pedro crescer também dentro da escola. Sim. Acompanharam todo esse desenvolvimento dele. Né? Então, principalmente a escola municipal, a estrutura. A estrutura que eles têm. Que bom que o município, né? Parabéns para o município por estar fazendo isso. Parabéns por ser inclusivo, né? Porque, como o senhor disse, se em 2030 cada família vai ter um, como é 2030 logo aí. Logo aí. Logo aí. Então, as empresas têm que se preparar, as igrejas têm que se preparar, as escolas têm que se preparar e o governo e o município têm que estar preparado. E a igreja precisa se preparar. Precisa. Porque isso se chama teologia da inclusão. Jesus ele deu um grande banquete, uma grande festa e chamou as pessoas que ele havia abençoado. Cada um deu uma desculpa. Ninguém quis ir para a festa. Mas havia uma classe de pessoas que ele falou, convide eles, porque a festa é para todos. Então, muitas vezes na igreja a gente queremos fazer as coisas com todos que são iguais. Mas Jesus falou, chama os mancos, chama os aleijados, chama os cegos e chama os pobres. Porque eu quero que eles participem da festa. Então, a festa, ela é para todos. E nós, como igreja, como que nós vamos pregar um amor a Deus, sendo que nós, às vezes, não abrimos esse amor para o próximo? Porque o mandamento de amar o próximo é igual ao primeiro. É semelhante ao primeiro. Exatamente. Né? Então, que as igrejas, né, se abram para isso. Fiquei sabendo, nós íamos e nós tivemos um compromisso. Sua igreja teve alguma palestra sobre isso. Teve. Né? Então, e a gente tem visto que as igrejas estão se preocupando com isso. Isso é muito bom. O departamento infantil lá da Rasgando Céus está bem preparado também para o autismo, para atender, né, o autista. E a gente tem um público grande lá. A gente tem que ter um cuidado especial, professores que sabem lidar, né? Mas que bom, pastor, que legal. Que Deus abençoe muito o Tempo da Promessa, todos esses projetos, né, a pastora.
sua família, né? O grande Pedro aí, que vai dar muita alegria, né? Já dá muita alegria e vai dar muita alegria ainda. Esse é pedra mesmo, é rocha. Esse é rocha. Ele é forte demais, rapaz. Muito bom. Pastor, Deus abençoe. Eu sempre acabo aqui pedindo para que você deixe uma mensagem para quem está em casa. Amém. Algo que está no seu coração que você possa dizer. Sabe, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? E pedir às pessoas que não deixem esse amor esfriar. A Bíblia em Mateus 24:12 diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Se esse amor da igreja se esfriar, sabe, o mundo ele jaz no maligno, está perdido. Então que essa chama do amor, olhar para o lado. Jesus ele era vibrante, Jesus ele tinha esse olhar de compaixão. Jesus ele enxergava as pessoas. E às vezes nós na correria do dia a dia, nós não olhamos para os lados. Sempre tem alguém com a mão estendida precisando da nossa ajuda. E às vezes nós não temos prata, não temos ouro, mas temos o que Pedro e João tinham. Temos Jesus para oferecer para as pessoas. Amém. Amém? Amém, pastor. Obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Você que está em casa, você que está assistindo aí pelo celular, não sei por onde você está, mas que Deus te abençoe muito. Obrigado por permanecer com a gente aqui durante esse podcast. Se você puder curtir, compartilhar as redes sociais, né? Temos aí as redes sociais Vivendo a Palavra, tem a minha rede André Maldonado, pastor Jefferson Araújo. Pastor Jefferson Araújo, Ministério Tempo da Promessa. Culto lá, pastor Edi. Quinta-feira às 20 horas, temos a Quinta do Avivamento. Domingo, 2 horários, às 10 da manhã e às 19 horas. Então tá bom. Que Deus abençoe sua vida. Se você não tem uma boa igreja para servir, está aqui um bom pastor. Amém. Que Deus te abençoe, viu, pastor? Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Fique com Deus. Obrigado.